Eita, deixa eu pôr aqui no... Só talvez daí, André, a Thaís, deixa eu só ver, talvez só ela que acho que vai conseguir gravar daí. Deixa eu só ver uma coisa. Não, Não, eu sei gravar. Se o Não meu aqui. precisar. consegue? Porque eu acho que como agora eu dei o poder para vocês. Não, eu Deixa eu tô ver uma coisa. conseguindo, Virgínia. Consegues? Já até coloquei já. Ah, que bom. É, eu Aqui, recebi aqui mesmo. Ah, então tá. tá. Bem, vamos iniciar. Bom dia, pessoal. Mais uma semana, né? Pra conta. E um livro bem interessante essa semana, que tinha que ser essa pessoa mesmo para falar. O livro da Brené Brown, né? A Coragem de Ser Imperfeito. A história dela é muito interessante, dessa autora. É uma das palestras mais assistidas, né? No TED, quando ela fala sobre essa questão, desse tema. E a gente está com a Thaís hoje. Thaís que vem fugindo de mim desde o começo do ano. Mas deu certo essa semana dela tá fazendo esse livro, né? E quero passar para ela, quero deixar ela à vontade para Obrigada, tocar. Vou estar André. aqui ajudando ela se ela precisar, mas Muito obrigada. tá Muito com você, obrigada. minha querida. É, gente, estava falando com o André agora mais cedo, né? Esse livro realmente foi um presente para mim. Eu já tinha assistido a palestra dela e já tinha tempo que eu tinha vontade de ler esse livro, mas, assim, aquela coisa do tempo, né? E tudo, na verdade, o tempo é uma escolha, isso é um fato. É lógico que a gente tem que estar, né? Eu estava um pouco afastada por questões de saúde, enfim. Mas tudo é uma escolha na vida, né? Essa semana eu escolhi abrir mão de algumas coisas do meu tempo para poder me dedicar a esse livro maravilhoso, né? Inclusive, hoje eu ia me maquiar, me arrumar toda para cá, ficar bem bonita. Eu falei assim, gente, como que eu vou me maquiar, ficar toda, né, arrumada se o que o livro fala é justamente sobre a questão da vulnerabilidade, de você não ter vergonha, que é o que a gente vai falar aqui. Então, vim com a cara literalmente lavada, sem nada, mostrando as espinhas das olheiras. Por quê? Porque o livro fala muito, né, que o significado, né, de viver com ousadia envolve muito esse se expor, se mostrar, errar, né? E ela começa o livro com essa frase maravilhosa, né, que não teve como eu não colocar, né? Não é o crítico que importa, nem aquele que aponta onde foi que o homem tropeçou, ou como o autor das façanhas poderia ter feito melhor. O crédito pertence ao homem que está por inteiro na arena da vida, cujo rosto está manchado de poeira, suor e sangue, que luta bravamente, que erra, que decepciona, porque não há esforço sem erros e decepções, mas, na verdade, se empenha em seus feitos, que conhece o entusiasmo, as grandes paixões, que se entrega a uma causa digna, que, na melhor das hipóteses, conhece no final o triunfo da grande conquista e que, na pior, se fracassar, ao menos fracassa, ousando grandemente. Né? Olha que lindo esse discurso, né? É um discurso, né, da cidadania em República do Roosevelt, né? O presidente, né? Que realmente tem muitas frases, eu falo, muita sabedoria. E eu começo esse livro, né, tirando essa frase do prólogo da Brené e dizendo que, assim, é muito isso mesmo, né? A essência do livro é muito essa coragem de você usar, de você errar, de você se decepcionar, né? E a gente não foi treinado para isso. A gente não foi treinado, deixa eu até voltar um pouquinho, a gente não foi treinado para errar, né? A gente foi criado para não se expor, né? Para não se mostrar vulnerável. E a vulnerabilidade, na verdade, vulnerabilidade não é conhecer vitória ou derrota, é compreender a necessidade de ambas e se envolver e se entregar por inteiro. Olha só, vulnerabilidade não é fraqueza, é incerteza, porque ficou sem o acento. Os riscos e a exposição emocional que enfrentamos todos os dias não são opcionais. Deu um errinho, sabe? Vou até contar a história, é bom eu estar lendo aqui. É interessante como é que as coisas acontecem, né? Eu já tinha começado a preparar a apresentação mais cedo,
E à noite eu fui tirar algumas coisas do PDF e estava invertendo, estava, né, mudando a frase. Eu tinha que jogar, até eu descobri que eu tinha que jogar para o Word para poder, para não, né, não desformatar. Nossa, eu fiquei doidinha, assim, eu perdi quase 2 horas ontem, André, nessa brincadeira. E aí, já desesperada, e depois me veio aquela culpa, e a gente vai falar de culpa lá na frente, gente, é porque eu não comprei o livro, porque como eu tenho Kindle, eu sempre compro os livros pelo Kindle, é muito fácil, né, você tirar trechos e encaminhar, e aí você sai com aquele trechinho. Eu falei, por que eu não gosto? Sempre como meus livros, ainda mais com uma autora como essa, né? Que eu tenho que honrar tudo. Por que eu não comprei? Aí foi muito engraçado, porque eu tentei comprar também e não dava certo, gente. Muito engraçado essas coisas da vida, né? E o cartão tudo certo. Ontem eu tinha comprado até uns negócios da Amazon para minha filha, falando, gente, o que está acontecendo? Não consegui resolver ontem, não consegui, acabei não conseguindo comprar. E aí foi assim mesmo, eu passava por Word, enfim. E infelizmente algumas coisas, ó, ficaram reformatadas. Eu dei uma olhada ainda hoje, né, mais cedo, mas enfim. Mas resumindo, é o seguinte: a única escolha que a gente tem, né, tem a ver mais com esse compromisso de assumir os riscos e de se comprometer com a nossa vulnerabilidade, que vai determinar o alcance da nossa coragem e a clareza do nosso propósito, né? E a vulnerabilidade tem muito a ver com coragem. Já vou deixa aqui para vocês que estão chegando, porque envolve coragem, né? Ser vulnerável envolve coragem, né? Por outro lado, o nível em que nos protegemos, Eu, né? eu vou falar uma coisa rapidamente. Pode. Assim, esse negócio da maquiagem é muita coragem. Pelo É amor de muita Deus. coragem, você sabe disso. E eu tô cheia de espinha, porque essa semana foi puxada, teve dia que eu dormi com maquiagem. É verdade esse negócio que fala, você acaba com a sua pele se você dormir com maquiagem, sabe? E eu vim com essa coragem, porque é muito mais cômodo para mim, muito mais confortável eu me arrumar, passar uma base, passar um corretivo, passar um rímel delineador. Eu ia estar outra Thaís aqui, eu garanto. Mas eu falei, eu vou falar sobre vulnerabilidade, sobre essa coragem de se expor, sobre essa coragem de mostrar quem você é, né? Então, não tem como não vir de maquiagem. Então, assim, tem gente que passa uma existência inteira esperando, né? Até nos tornarmos a prova de baile perfeitos. O que acontece? A gente busca, e eu vou resumir, eu não gosto de ler muito não, tá, André? Eu escrevi muito pensando no resumo para as pessoas que vão ler depois, tá? Mas, assim, o meu coração gosta de falar, né, espontaneamente. O que acontece? A gente... ela fala muito da questão do perfeccionismo e das pessoas que são a prova de bala. A gente passa a vida inteira, e a gente é treinado para isso, né? Para fazer o melhor que a gente pode, sempre, e principalmente a sempre ser forte, sempre ser, como ela fala, a prova de bala, né? Para entrar na arena da vida. Mas só que a gente desperdiça muito tempo da vida da gente, e até, assim, dificulta, como ela diz depois, o caminho da nossa felicidade quando a gente não aceita os erros, quando a gente não aceita ser vulnerável, né? Quando a gente não aceita que realmente a gente precisa, né? A gente precisa se expor um pouco mais, a gente precisa se conectar às nossas emoções e aos nossos sentimentos, né? Então, né, ela fala muito dessa arena, né? A arena da vida, porque a gente tem uma vida aí onde envolve relacionamento, coragem de se relacionar. Quantas pessoas, né? O André sabe, sou servidora pública, eu sou policial civil, na Delegacia da Mulher, e quantas mulheres eu ouço, nunca mais vou me relacionar, né? Nunca mais vou me relacionar, nunca mais quero um homem na minha vida. Eu já ouvi isso 1 milhão de vezes ali no balcão, né? E a pessoa se fecha. Então, ser vulnerável é isso. É ter a coragem de ousar, de arriscar, de ter mais um novo relacionamento, que ela fala, né? E de se decepcionar com o sócio, e de cair e levantar, ou de perder num jogo, né? Ou numa corrida, enfim. Isso é a essência, tá? E aí ela fala um pouco das aventuras dela. Eu quis colocar, tá, André, na sequência mesmo. Por quê? Porque na sequência ela fala um pouco das aventuras dela. Então, eu só peguei esse slide para extrair o principal do que ela falou, né? Porque ela cursava, gente, ela já tinha, né? Já tinha feito faculdade e ela sentiu esse chamado para o serviço social, né? No sentido de que, assim, eu achei lindo isso aqui, ó. Sua missão é mergulhar no desconforto, porque a missão do assistente social é mergulhar no desconforto da ambiguidade e da incerteza e criar um espaço de solidariedade para que as pessoas encontrem o próprio caminho. Olha que lindo isso, né? Então, ela já foi nessa busca, né? De
realmente ajudar. E na história, quem já viu o TED dela, ela fala muito, né? Que ela tinha muita vergonha, que ela não queria se expor, ela nunca gostou de expor, né? Ela conta dela indo para terapia, a tensão que é você expor seus sentimentos, você expor a sua intimidade para alguém. Mas o que ela mais se impressionou, e ela fez um trabalho, eu já fui da área de pesquisa quando eu fiz faculdade, sabe, André? Então a gente sabe bem assim a diferença desses estudos longitudinais, verticais, e ela fala muito, né, do professor dela, que ele, como assim você vai fazer um estudo aberto, que é muito mais complexo, porque ela criava se puder fechar o microfone, gente, e ela criava uma frase e a pessoa complementava aquela frase, ou fazia perguntas abertas, que a gente chama, perguntas onde a pessoa escrevia e ela ia compilando aquilo ali, né? Então você imagina quantos escritos, né? A profundidade do trabalho dela e principalmente o trabalho que deu isso aí, né? Mas a riqueza que foi também, que é o livro inteiro ela falando, né? Do que as pessoas falaram que era medo para elas, do que as pessoas falaram como se sentiam quando se sentiam culpados, o que era coragem, enfim, a riqueza que foi esse trabalho, né? Thaís, E aí, oi, pode falar. Thaís, só um adendo. Assim, quando você lê o livro e você entende você está falando das aventuras da vida dela, o que me mais chamou a atenção, as experiências são top, mas o que eu fiquei vendo por trás é que ela era uma improvável para fazer e falar do tema que ela falou. Eu ia falar isso depois, concordo plenamente, exatamente. Desculpa se eu cortei, mas... Não, mas é isso mesmo, porque ela não queria se sentir vulnerável, né? Ela lutou a vida inteira por não ser vulnerável, né? Por ser perfeita, a prova de bala, exatamente isso, André. Muito bom. E ela fala isso muito, né? O quanto que ela resistia, né? E a todas as situações que ela passou, assim, de vergonha, talvez até a exposição que ela teve, né, nesse vídeo foi o que realmente conectou as pessoas, né, André? Porque o vídeo não teria 50 milhões de visualizações se ela não tivesse mostrado realmente essa verdade, essa vulnerabilidade, né? Eu até penso, Thaís, eu até penso que tem um segredo atrás disso daí. As pessoas hoje estão em busca da verdade, né? E da verdade, assim, de cada um, né? Então, quando a gente... eu acho que... Não vou falar, não. A gente vai abordar isso. Acho que eu olhei, dei uma resumida, não vou dar spoiler, não. Pode seguir, Thaís. E a gente foi concebido para se conectar uns com os outros, né? É o que dá o propósito, o sentido. Eu estou fazendo pós em psicologia positiva, né? E o Martin Seligman fala os 5 pilares. Eu falei que eu ia falar aqui, que tem muito a ver com o que ela fala o livro todo. São 5 pilares da felicidade, né? Um deles são os relacionamentos, né? São as emoções positivas, são a questão de você ter um sentido, de você ter algo para se engajar, né? E você ter em algum momento, ou vivenciar uma realização pessoal, independente do que você faça, né? E aí ela cria a teoria e ela vai explicar o que é vergonha, né? Como que a vergonha funciona, o que fazer para combater, né, essa crença de que não somos bons o bastante, de que não somos dignos de amor nos relacionamentos, porque a vergonha está muito relacionada a isso, né? As pessoas que lidam bem com a vergonha e acreditam no próprio valor, que eu chamo de pessoas plenas, né? Então ela começa a trazer esse conceito de pessoas plenas, de pessoas que não têm vergonha de se mostrar, de pessoas que acreditam nelas, no próprio valor delas, independente, e que vão com vergonha mesmo, né? E que não se preocupam, não que não vão se preocupar com o que os outros vão pensar, mas elas têm uma consciência muito clara do que elas são, né? É muito bonito de se ver. E aí eu quis trazer essa definição de pessoas plenas para começar esse livro, apesar de que ela fala muito no outro livro dela, né? Mas para quê? Para que você se questione, para que a gente se questione muito em que passo que a gente está nessa vida plena. Vamos ver se a gente é pessoa plena, né, André? Então eu falei, Vamos fazer o teste. primeiro fazendo uma autoavaliação para ver se nós somos realmente pessoas que estão nesse caminho de plenitude, ou falta muito. Eu tenho alguns itens aí que eu preciso melhorar. Então, dá uma olhada aí se por acaso você cultiva a sua autenticidade, né? Se você se liberta do que os outros pensam. Você é autêntico, você não se preocupa com o que os outros vão pensar. Você consegue ser verdadeiro ou você não consegue ser você nos ambientes? Ou você normalmente veste aquelas famosas máscarazinhas, né, André? Você cultiva a autocompaixão, né? Você se perdoa, você se liberta do perfeccionismo. A gente já falou de
né, de errar mesmo, e de se perdoar se errar, né? Você cultiva um espírito flexível, né? Você se liberta da monotonia e da impotência. Eu acho que ela fala muito da questão do controle, né? Da necessidade. A gente não consegue controlar tudo, gente. Então, assim, quando você tem um espírito flexível, você aceita mudanças, você aceita que você, né? Que você não consegue tudo. Então, você se liberta daquela sensação de impotência, de que eu não consigo, de que eu não posso, né? Tudo bem, eu vou, não tem problema se eu errar, não tem problema se eu gaguejar aqui, né? Não tem problema se eu errar o slide. Eu me livrei dessa impotência. Você cultiva gratidão e alegria, ó, isso aí também está muito relacionado com a felicidade. Você se liberta do sentimento de escassez, do medo do desconhecido, e aqui ela fala muito da escassez no contexto, né, da vergonha, da culpa, de vários elementos aí. E aí a gente vê o tanto que tem a ver. Eu achei tão interessante esse livro, porque eu sempre associei escassez à questão de dinheiro, né? E aí ela mostra uma escassez de uma forma diferente, né? No sentido de que é a escassez de sentimento mesmo, é você se fechar, é você ter, né? É você não ter coragem de se expor, de... Enfim, ela é o contrário justamente da pessoa que tem uma vida plena, que ela coloca, né? O que eu Então a percebi gente aí, fala... Thaís, Oi? o que eu percebi, né, quando ela fala esse conceito, é que, tipo assim, a gente que sempre ficou na questão financeira, né? Ah, Isso. tipo assim, você vai buscar isso, você vê que não tem nada a ver com o dinheiro. Exatamente. É muito top. Foi muito, para mim foi assim, realmente um presente. Você cultiva a intuição e a fé, você se liberta da necessidade. Quando você cultiva a intuição e a fé, você se liberta da necessidade de certezas. Olha que forte isso. O que é a fé? É acreditar naquilo que você não pode ver e acreditar, né, com confiança mesmo. Então, assim, você não tem certeza de nada, mas se você tem fé, né, se você tem intuição, você vai mesmo sem saber se vai dar certo ou se não vai dar certo, né? Nós que eu sou empreendedora, eu sei que o André também, além de, né, a gente vai, a gente tem certeza às vezes de nada, né? Mas a gente vai com fé, acreditando que isso é também um dos sinais de uma vida plena e abundante. Vamos para a sexta. Você cultiva a criatividade, se liberta da comparação, porque ela fala muito no livro, né, André? O quanto que a comparação trava a criatividade. O quanto os líderes também que estimulam a vergonha travam a criatividade dos seus subordinados e realmente impedem que eles se desenvolvam, né? Então, assim, você fica se comparando com as pessoas ou você tem convicção de quem você é, né? Daquilo que você vê, de que você é único nesse mundo, né? Que não tem ninguém igual a você. E que você tem sua própria história, ou você fica se comparando, né, com a história dos outros. Você cultiva o lazer e o descanso, se liberta da exaustão como símbolo de status e produtividade como fator de autoestima, né, porque, assim, é muito caminho que eu estou indo, sabe, André, de dar um passo para trás, porque às vezes a gente está num nível de exaustão tão grande que a gente não consegue ser uma mãe, né, pelo menos para mim, eu estava me cobrando muito nesse sentido, uma mãe que realmente está ali 100% com seu filho, que consegue ter uma disposição, né, para fazer as coisas. Então, assim, eu não estava conseguindo fazer as coisas. Então, não adiantava. Eu falei, gente, a primeira coisa que eu tenho que cuidar é dessa exaustão, né? E aí são esses momentos de descanso, lazer, né? Você tem você cultiva esses momentos, você cultiva a calma e a tranquilidade, né? Você se liberta da ansiedade como estilo de vida, porque hoje o que mais tem é gente ansiosa, pensando no futuro, o que vai ser de amanhã, né? Outro dia eu falava, não, eu não sou muito ansiosa, não. Aí um dia um professor meu falou assim, existem dois tipos de pessoas que vivem o presente, porque eu achava que eu vivia mindfulness, que eu vivia o momento presente. Aquela que vive o presente, mas que consegue planejar o futuro, e aquela que vive o presente, mas está tão estressada, tão corrida, que não consegue planejar o futuro, não fica pensando, porque o ansioso é o que fica muito focado no futuro e pensando muito no futuro, né, André? Mas aquela pessoa que é estressado também, está vivendo presente, mas está vivendo um presente estressado, você não está vivendo presente de verdade, né? Tem que ter essa calma, tem que ter essa Eu penso, tranquilidade. Thaís, que esse lugar aí é uma coisa assim, que é o equilíbrio, né? É a busca do Sim, equilíbrio, porque assim, isso, você ir para frente ou você ir para trás faz sentido,
Sim, em alguns momentos sim, faz sentido. Momento até de reflexão, até de você praticar isso, de você cultivar a calma e a tranquilidade. Você Sim, olhar com calma para o seu passado, você também olhar com calma para o seu futuro, né? Mas você entender que você está na paz, né? Você está no sim, equilíbrio. É um pouco disso. exatamente. Cultiva tarefas relevantes, se liberta de dúvidas e suposições, né? Quantas pessoas passam a vida sofrendo em si, né? Ou pensando nas piores situações que pode acontecer isso ou aquilo, e não foca no que é importante, só fica, né, perdendo tempo, infelizmente, com suposições, com dúvidas e enfim. E você cultiva risadas, música, dança, né? Se liberta da indiferença, de estar sempre no controle. Ela fala. Então, assim, você faz questão de estar sempre no controle ou você se liberta disso? Né? Isso é ter uma vida plena. E aí ela finaliza essa parte falando: se quisermos reacender a novidade e a paixão, precisamos rehumanizar o trabalho. Quando a vergonha se torna um estilo de gerenciamento, a motivação vai embora. Quando errar não é uma opção, não existe aprendizado, criatividade e inovação. Ela vai falar mais na frente lá, mas no comecinho ela já traz um pouquinho disso, mostrando o quanto que às vezes, né, o trabalho, as pessoas não conseguem, né, errar, não podem falhar, não podem inovar, né, porque você não tem um ambiente humanizado, né? Quando se trata de criar filhos, aí é para que todos os pais, a prática de olha só, estigmatizar mães e pais como bons ou maus é ao mesmo tempo exagerada e destrutiva, e transforma a criação dos filhos em um campo minado. As questões fundamentais para os pais deveriam ser: você está comprometido? Você está atento? Se estiverem, preparem-se para cometer muitos erros e tomar decisões ruins. Que pai que não tomou decisão ruim, né? Eu vou falar lá na frente que pai, não importa, o importante é você assumir, ser vulnerável para o seu filho também. Assumir que você também falha, né? E que você ama ele mesmo assim. Uma vez aprendi no curso, eu falar lá na frente, mas já vou adiantar. Que eu achei fantástico, a mulher falando assim: quando seu filho errar, você corrige, você fala que não concorda, mas nunca esqueça de dizer para ele que mesmo com esse erro, que você ama ele mesmo assim. Eu sempre falo para minha filhinha: filha, eu te amo mesmo assim. A mais velha, assim, de vez em quando eu preciso falar, mas a pequenininha é quase todo dia. Ah, mas mamãe te ama mesmo assim. Né? Porque essa fase, quando é muito pequenininha, 4 anos, né, é o tempo inteiro, né? Nos desafiando, enfim, errando. E aí a gente vai para o capítulo 1, onde ela fala da cultura de não ser bom bastante, né? Quanto a Virgínia quer falar? Pode falar, Virgínia, entra aí. Eu não queria Acho que eu... interromper, tá bom demais, não queria Não, pode interromper, não. interromper, fica à vontade. Ô, Thaís, você sabe que eu também adorei o livro, sabe? Infelizmente, eu não consegui terminar de lê-lo, mas tudo que eu li, nossa, dá vontade de pegar o livro e ir fazendo milhões de anotações, né? E sabe que teve uma coisa, e eu percebo muito isso, não sei com vocês, mas tudo que a gente tem aprendido e a gente tem lido, eu tenho percebido que tem criado, parece, situações de a gente se pôr à prova, sabe? Sim, Sobre coisa assim, ó, deixa eu ver se tu tá aprendendo isso aí. Mas para mim, claro, vou exatamente. trazer para o lado espiritual, né, Aham, gente? Papai do Céu, com certeza. É, eu percebo isso, sabe, como mudou, ou talvez antes eu passava e não percebia, né? Que Uhum. era com essa visão. E aí agora tenho percebido muito isso. Ah, tudo que eu tenho aprendido, de repente me vejo exatamente na prova, parece assim, deixa eu ver, então vamos pôr em prática isso daí que tu tá aprendendo. Mas tem uma ali dela que ela cita, dessa que tu citasses o último ponto ali de cultivar as risadas, músicas e parar um pouco com essa necessidade, parece que está sempre no controle. Tu sabes que isso, assim, para mim, quando ela falou, foi mais ou menos assim, ó, isso eu já tinha me habituado, porque como muito pela questão espiritual, que eu sempre digo, né, Deus, é você no controle, não eu, né, e Sim, isso eu também aprendi, né, porque nós temos sim, parece, né, necessidade de achar que domina tudo, de achar que a nossa agenda tá lá, anotadinho, tudo que vai acontecer no dia, né, exatamente. aí eu confesso que quando algo saía fora da curva, né, do planejado, da agenda,
eu ficava assim, ficava louca, confesso em dizer para vocês, ficava, não sei o que, blá, 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 blá. Hoje, e sabe que na quinta-feira foi o maior exemplo disso, eu já tinha lido isso, e quinta-feira, então, se eu contar para vocês, nossa, um dia que eu saí de casa mais cedo que o normal, vamos dizer assim. Antes das 7 eu saí, eu já estava indo da aula, e no caminho, se eu contar para vocês, gente, foi uma reviravolta o dia inteiro, mas inteiro da agenda mudou naqueles segundos que eu estava indo para lá. Não que me aconteceu nada ruim, graças a Deus, né? Mas assim, sabe, de repente, assim, tudo que eu tinha planejado foi o dia inteiro de mudança. E aí eu falei, que bom que está mudando. Hoje a gente aceita melhor isso, eu pelo menos, né? Aceito melhor isso, dizer assim, que bom, né? Que mudou isso, que bom que mudou aquilo, e tá tudo bem, né? Se a gente justamente tem aprendido de que se quer Deus no controle, por que daí a gente quer depois trazer de volta, né? E ainda depois se cobrar quando saiu algo diferente. Você Hoje, contou isso mesmo. não é, Thaís? Sim, perfeito. Então, assim, o legal é que, claro, ela não traz esse viés, obviamente, né, para o espiritual, que ela é perfeita. Eu também amei lê-la. Eu não a conhecia, confesso, e adorei o livro dela. Mas, realmente, talvez para quem tem esse lado espiritual e realmente, né, vivendo isto, algumas coisas se tornam mais fáceis, né, de trazer para o teu dia a dia. Isso eu tenho linkado bastante. E essa a necessidade de não estar sempre no controle, então, é perfeita, Sim, né? sim, Muito bom. perfeito. Tem mais A, gente Mar... aí de... a Marlene, Ah, pode falar, Marlene. Bom dia a todos, bom dia, Thaís. bom dia, Virginia. Bom dia, André. Olha, é incrível isso. Olha, eu não li o livro, eu dei só uma pesquisada, uma jogada, mas eu já li um livro parecido com isso, há alguns anos atrás, e que foi assim, como diz o André, a cereja do bolo. Porque, olha, eu tinha... gente, era um negócio terrível. Eu tinha minha agenda na minha cabeça, gente, porque agenda, para mim, eu fazia agenda e esquecia a agenda em casa. Olha só, olha que loucura. A agenda ficava em casa. Era um negócio de doido. Eu anotava, eu fazia tudo bonitinho. Então, cara, quando aquilo saía um pingo, eu entrava em desespero. Até que um dia, olha só, eu tinha um horário de sair, eu não posso sair mais tarde do que isso, tem que sair esse horário, de tão pragmática que eu era. E saí, e na hora que eu saí, e nesse dia eu saí um pouco atrasada. Eu saí, mas eu botei a mão na cabeça, é hoje que meu dia acabou, e acabou isso alguns anos atrás. Peguei minha moto, vazei, falei, pô, acabou meu dia, cheguei atrasada. A cada cheguei, eu tenho, da onde eu saio, tem um trevo, né? E passa os carros, e eu tenho que parar para os carros passar, tem um sinal. Nessa época não tinha até um sinal. Quando eu cheguei ali, 2 minutos, foi coisa de 5 minutos, alguém que chegou na minha frente veio e pegou um rapaz que tinha acabado de sair, e ele ficou, hoje ele é paraplégico, ele ficou, né? E é um amigo, eu visito muito ele, e eu digo assim, meu Deus, que bom que eu perdi esse tempo. Eu passei, então, sabe como fazer, como a Virgínia está falando, não tem como não botar Deus nisso. Eu passei assim, aí a minha filha fala, eu estou atrasada para a faculdade, você, não se preocupe, uma hora você vai chegar, mas não precisa, você vai sair no horário que você tem que sair. Quando você é pleno, é isso exatamente, a gente vai acontecer do jeito que tem que acontecer, não que está programado. A gente programa, faz bonitinho, a gente faz tudo bonitinho para o dia dar certo. Hoje mesmo eu não caminhei, eu caminho às 2 horas da manhã. Não que eu perdi a hora, mas eu resolvi não, estava um vento, uma chuva, mas está aqui, vocês não imaginam. Eu já imaginei, era para mim não ir,
pois agora, quando eu saí, que eu cheguei um pouco mais tarde, tinha caído uma árvore bem grande agora no meio caminho, entendeu? Uma árvore grande, porque está ventando muito. Vocês falam assim de se vestir, de não estar maquiada. E, olha, isso eu tirei muito tempo da minha vida. Eu aprendi que isso aqui não é o importante. É importante é quando eu chego. Então, isso eu senti. Eu fiquei um bom tempo, foram uns 8 meses, sem muito contato, né? O André sabe, aí eu tive uma cirurgia, então eu sou uma pessoa que estou sempre me fazendo presente, e eu me afastei. Olha o que acontece. Como é bom as pessoas... O que aconteceu com você? Eu estava muito preocupada. Eu já te mandei mensagem, você não respondeu. O que acontece? E é isso aí, você se sentir plena. Você não está fazendo o seu celular. Eu estou aqui, eu estou fazendo, eu estou acontecendo. Então, isso é muito legal, gente. A gente saiu um pouco de visão, a gente saiu um pouco, se fazer, e isso também é importante, fazer falta para outras pessoas. Isso é importante, isso é se sentir plena. Aí eu senti, vocês sentiram minha falta? Poxa, vocês sabem onde eu moro, gente, vai lá, vai lá. Hoje está todo mundo vindo aqui. Não, você está bem? Não, eu estou te fazendo uma visita. Não, você não pode, você faz falta. Então, isso é se sentir plena. E eu não me preocupo muito com isso aqui, vocês estão vendo aqui, de touquinha, de luva. A Marlene também veio sem maquiagem. Não, mas eu gosto de me maquiar, viu, Marlene? Eu adoro me maquiar. Maquiagem, Normalmente... o máximo, um creminho, porque aqui é muito adoro. frio, a pele quebra. Eu não me preocupo com isso, não. Eu não me preocupo com isso. Aí, por isso que eu estou te falando que eu me mostrei vulnerável. Eu venho aqui, às vezes, né, de manhã, André, como ouvinte, eu mostro minha cara mesmo sem. Eu também... Isso foi uma coisa... Mas eu gosto de maquiar, eu gosto de estar bonita, principalmente se eu for fazer uma apresentação. Né? Eu dou aula, às vezes eu dou mentoria, então sempre que eu vou dar aula, eu gosto de me arrumar. Mas na hora que eu peguei a maquiagem, eu falei assim, gente, não faz sentido eu fazer a maquiagem hoje, porque você só não pode ser escrava, a gente pode fazer tudo exatamente, isso. sem escravidão. Não ser escrava mas você sentiu que não tinha mais necessidade, tudo bem. Mas eu gosto, eu acho que para mim faz diferença. Eu gosto de me sentir mais bonita quando eu me maqueio, Thaís, né? Thaís, eu acho que isso que a gente está falando aqui está muito ligado à cultura, né? A como você cria essa cultura, né? Eu acho que é isso que o capítulo 1 vai trazer. Exatamente, não é um narcisismo exagerado, entendeu, Marlene? Como ela está falando aqui, que o mundo está cada vez mais narcisista, cada vez as pessoas estão mais focadas nelas mesmas, então mesmo. Né? Aqui no Brasil a gente vê um indivíduo... Oi? Um individualismo assim, terrível mesmo, né? E aí a nossa primeira tendência é tentar curar quem age dessa... Já, né, aquelas pessoas que já mostram a superioridade. Percebe é que não se cura o narcisismo apontando imperfeição e defeito dos outros, né? Que é o que ele faz, né? Que é o movimento exatamente que ele faz. Se analisar o narcisismo pela lente da vulnerabilidade, presta atenção, gente. Você enxergará essa prática como medo da humilhação. É como se fosse uma barreira de proteção, né? Então, como ele tem muito medo de ser humilhado por uma pessoa comum, ele acaba fazendo o quê? Não, vou apontar primeiro o defeito do outro, vou primeiro mostrar a imperfeição do outro. Né? Mas, na verdade, é o medo que ele tem. É o medo de que as pessoas têm em nunca se sentirem boas o bastante, notados, amados e aceitos. No fundo, ele não se acha bom bastante. No fundo, a maioria de nós, né, não se acha bom bastante. E aí volta a questão da escassez, né, André? A escassez no âmbito psicológico aí, não é aquela escassez financeira só, é a sensação de nunca ser ou ter o suficiente. Isso que é escassez. Então, na verdade, às vezes você não tem muito. Isso foi tão profundo para mim, essa frase aqui, essa ultimazinha aqui, foi de uma profundidade tão grande para mim, porque é a sensação de nunca ser, ou você não se sente bom o suficiente, ou você não se, né, não se basta com o que você é, ou você acha que você não tem o suficiente, às vezes você tem, né? Mas fica buscando sempre mais.
Olha que forte essa parte. E o triste é que você que faz isso, né? Você que estabelece Você, isso aí. exatamente, é a sua lente que Por isso faz que eu isso. linkei na cultura, né? Porque se você resolve a cultura de como você vai lidar com isso daí, né? Isso, Você avança, entendeu? sim. Pode ir, E aí Thaís. ela recheia o livro de histórias maravilhosas, né? Eu queria poder contar um terço das histórias que ela conta aqui, das pessoas, dos ambientes, já, né, de pessoas de chefes, que às vezes até, né, situações, mas com ela mesma, né? E ela vai contando ao longo do livro, porque assim são centenas de histórias, né? E ela vai realmente trazendo o que cada pessoa fala sobre que para ela é vergonha. É riquíssimo o livro, realmente é um livro que vale a pena reler e reler. Eu falo que dá para fazer um curso. Eu estou querendo fazer um curso dele, sabe, André? Porque eu achei tão profundo, que eu falei, gente, as pessoas precisam ter contato, as pessoas precisam se questionar, sabe? Que estágio que elas estão nessa vida plena mesmo, né? E aí, dentro da escassez que ela fala, você tem 3 componentes, que é a vergonha, a comparação e a desmotivação. E aí ela fala muito isso, que o contrário da escassez é justamente essa plenitude, né? É se sentir suficiente, ou o suficiente, que em essência é a vulnerabilidade. Então, assim, se você quer ser pleno, olha que interessante, você tem que ser vulnerável, você tem que entrar em contato com seus sentimentos, você tem que se expor, né? Você tem que assumir que você pode errar, você tem que abrir mão do controle. Então, é muito, muito lindo isso. Quer dizer que enfrentar a exposição, a incerteza e os riscos emocionais. Então, assim, você só vai conseguir se você aceitar, né, se expor, se você viver incerteza, se você aceitar viver riscos emocionais, tendo a certeza de que principalmente você é bom bastante. E aí eu vou esmiuçar um pouquinho cada um desses, né? E aí eu queria que vocês realmente refletissem, porque ela fala com tom de pergunta para que nós, né, façamos essa reflexão. Às vezes no ambiente de trabalho, mas enfim. Aí veio um A, tá, mas é o O, assim, o medo do ridículo e a depreciação são usados para controlar as pessoas e mantê-las na linha na sua vida, por exemplo, você como chefe. Apontar culpados é uma prática comum na sua vida, como pai. Aí ela fala: eu quero que vocês pensem na sua família, no seu ambiente de trabalho, na sua igreja. Né? Você é de apontar culpados? O valor de alguém para você está ligado ao sucesso, à produtividade ou à obediência? Humilhações e linguagem abusiva são frequentes, né, no seu caso? E quanto ao favoritismo, você tem favoritos? E o perfeccionismo é uma realidade para você? Isso tudo está relacionado à vergonha, né? Porque no fundo, a gente acha que não, mas a vergonha ela está muito associada à questão de você não se sentir bom o suficiente, né? De você se comparar. E isso faz com que você, e aí ela fala muito, né? Que a coragem está muito relacionada à vulnerabilidade. Faz com que você deixe de fazer as coisas, como a gente já falou lá atrás, ou que você deixe de se expor. Ou então, por comparação, por exemplo. Porque o que a comparação faz? Ela faz com que você fique olhando a rede social, ela fala muito disso, né, André? Que você fique olhando a rede social e comparando, isso é um problema. Olha, os adolescentes hoje estão com um problema seríssimo, já atendi vários, que estavam saindo até do Instagram justamente por isso, porque fica vendo aquela vida perfeita, vendo aquelas meninas perfeitas, aqueles corpos perfeitos, né? E a gente, às vezes a pessoa ela tem aquele corpo que ela precisa ter, porque ela vai, né? Ou ela é uma influencer, mas você precisa ter, né? E assim, você precisa ter tudo que é justamente aquilo que a gente volta a falar, André, da questão da escassez. É muito uma lente que você tem com relação às coisas da sua vida. No final das contas, ela diz muito isso. Muitas das nossas frustrações, muitos dos nossos medos nem existem, né? Eu adorei essa frase. Já sofri por muitas coisas, mas a maioria delas nunca existiu, né? Segundo... Ô, Thaís, Oi, diga. deixa eu colocar uma coisa aqui em relação à comparação, que é se você Sim. abordou muito a questão da mulher, né? O corpo, Sim. né? E mulher, repara em mulher mais do que homem, tá? Sim. Só para entender. Mas no homem também, muitas vezes, está muito instalado, que é a questão da ostentação, sabe? Sim. E que, olha que coisa que é tão interessante isso aqui, porque a comparação, ela vai desencadear uma coisa chamada inveja, que é Isso. uma energia muito negativa. Uhum. Então, você compara e Isso. se você não tiver cuidado, não estou dizendo que a gente tem que comparar, tem coisas que a gente tem que fazer, mas eu vejo comparação, não sei se você vai entender o que eu vou colocar, o Thaís, por inferência.
Por processo de inferência, você olhar e falar, poxa, eu preciso equilibrar, eu preciso chegar, eu preciso resolver esse negócio. Como modelagem, né? No Como sentido de modelagem. você olhar, Mas tem pessoas que não vão conseguir ter a inferência, vão conseguir ter a inveja. sim. E é ruim isso aí. Isso aí é ruim, porque você vai entrar numa descendente ali muito complicada. Então, eu queria colocar isso também, porque está na comparação, parte da comparação. Sim. E tem aquela pessoa que tem essa comparação e que disputa o tempo inteiro, né? Mesmo que seja de forma velada ou aberta, que nem ela pergunta aqui, você faz isso, por acaso? Fica se comparando, disputando o tempo inteiro, de forma velada ou aberta? A criatividade tem sido sufocada, né? Você tem sufocado a criatividade dos seus filhos, dos seus subordinados no trabalho, as pessoas são confinadas a padrões estreitos em vez de ser valorizadas por suas contribuições e talentos específicos, né? Há um modo ideal de ser ou um tipo de habilidade usado como medida de valor para todos. Por quê? Porque a gente acaba deturpando de uma forma, né, André? Que a sua medida de valor e a sua referência fica deturpada. Você não consegue ver o valor do outro, você não consegue ver o que o outro tem de bom. E os relacionamentos, e aí eu posso falar com propriedade de casal, os relacionamentos de trabalho, eles estão realmente se acabando por conta disso aqui, porque você espelha um ideal no outro, você espelha, né, e você não consegue ver o outro como ele é e aceitar e olhar o que ele tem de melhor, né? Essa semana, Thaís, uma coisa me chamou a atenção sobre reserva mental, sabe? Porque assim, a gente muitas vezes tá nessa vibe aí, só que a gente tá nessa vibe para cima, nunca para baixo, porque a gente acha que a gente tem que estar superior, né? Só que assim, olha só, isso é a treta da nossa reserva mental. Ela nunca vai permitir você entender que mesmo aquela pessoa vulnerável, aquela pessoa que não vulnerável, mas na sua concepção é fraca, ela tem algo que você tem que ir lá pegar com ela. Ela tem algo que você tem que extrair dela porque ela está te ensinando. Então, por exemplo, aquele negócio, né? Se me incomodou, não é sobre essa pessoa que está me incomodando, é sobre mim. E isso que está me incomodando, ela tem, porque o fato dela me incomodar é que ela está mostrando para mim aquela peça do quebra-cabeça que eu preciso pegar. Olha que loucura isso. É Isso isso tudo mesmo, é acontece isso por causa de mesmo. reserva mental, Sim, entendeu? E é tá isso dentro da mesmo. comparação. Porque você tá comparando e fala, mano, não faz nenhum sentido. Nossa, pelo amor de Deus, de novo isso, não sei o quê. É uma Exatamente. viagem, pessoal. Não, Mas mas é isso mesmo, André. Se te incomoda, você tem ali, enfim. As pessoas, a questão da desmotivação envolve muitas, por exemplo, a questão das pessoas, por exemplo, as pessoas estão com medo de correr riscos ou tentar coisas novas ao seu redor, né? Será que você não está sufocando porque, né, por cobrança demais ou por superproteção ou enfim, ou por muita cobrança? É mais fácil focar quieto do que compartilhar ideias, histórias, experiências, e aí envolve medo, né? Você se desmotiva, você não faz o que tem que ser feito, você não compartilha suas ideias, suas histórias com o mundo, né? Ou mostra a sua cara, porque você tem medo de que vão te julgar, que vão te olhar. E eu tenho até uma história para contar com relação a isso. Quando eu comecei no coach, principalmente que eu já tinha decidido que eu ia trabalhar com criança e adolescente, eu abri o meu primeiro Instagram. E a minha irmã é jornalista, né? Eu falo, infelizmente, eu sou formada em odonto e eu não tive uma base tão boa de português. Então, de vez em quando eu erro uma vírgula. Eu não sou muito de errar o português em si, mas eu sou a mestra de errar as vírgulas. Aí a minha irmã me criticou num post que eu fiz. E eu lembro que eu paralisei e nunca mais postei. Foi quase um ano, André, nessa brincadeira. Olha só como é que, né? A gente às vezes deixa, o quanto que é importante, a gente vai falar lá na frente, a opinião do outro, que é o passo que a gente vai, porque a gente tem essa necessidade de se sentir amado, né? A gente tem essa, a gente, sim, não adianta dizer que você não se preocupa com a opinião do outro, principalmente com as pessoas que estão no seu ambiente familiar, você se preocupa assim, não tem jeito, né? Só que assim, ao ponto de paralisar, né? Eu a paralisei, infelizmente. Então, assim, ela traz muito isso, né? Assim, cuidado para você, né, não deixar com que você não faça o que você tem que fazer, né, que você não realize os seus sonhos e quantas pessoas deixam né, de se desmotivam a realizar os seus sonhos ou a cuidar, vocês estão arriscando aí, realizar os seus sonhos e fazer o que tem que fazer para acontecer por justamente esse medo, né, de compartilhar a sua história, a sua ideia. A impressão geral é de que ninguém está realmente prestando atenção ou escutando, todos estão se esforçando para serem vistos e ouvidos, né?
Então, assim, às vezes as pessoas querem ser... E é muito... Eu sou tipo 9, então, assim, eu falo, eu quis a vida inteira muito ser vista, né? Pela minha família, pelos meus pais, ser ouvida. Então, será que, né? Você dá essa abertura para que o outro seja visto, seja ouvido por você? E agora vamos para o primeiro mito. Vulnerabilidade é uma fraqueza. Quem disse que vulnerabilidade é uma fraqueza, né, André? É Quem verdade. disse? Porque, na verdade, vulnerabilidade não é algo bom nem mal, né? Ô, Na verdade, Thaís, desculpa, diga, pode Thaís, falar. vou te Pode interromper. falar, fica à vontade. Sabes que lendo o livro me remeteu muito à questão da necessidade de aprovação, né? Que o indivíduo tem o tempo todo, né? Ah, porque eu tenho que Exatamente. ser aprovado no meio familiar, bem isso, então você cria uma casca de ser isso, aquilo. Olha o que você acabou de falar, o seu exemplo me remeteu, claro, a uma situação também pessoal, mas olha só, a família cria, né? Vamos dizer assim, situações ou expectativas em cima de nós, e é claro que a gente quer corresponder, porque daí, sendo assim, a gente acredita ser aceito. E aí, a aceitação vem junto com o ser amado, né? Porque o ser humano tem disso. E Sim. assim é em tudo, assim é no ambiente de trabalho, assim é em todas as relações que a gente tem. Mas é uma outra coisa que para mim também bateu muito forte, porque, lógico, como ser humano, eu tinha isso sempre muito forte também. Quando eu me libertei, porque é literalmente libertação, né, Isso, dessa é verdade. necessidade de Sim. aprovação, nossa, a vida se transforma outra, né? É mais ou menos você não é não estar nem aí com a opinião do outro, mas é que você não precisa mais fazer as coisas para, como se fosse assim, agradar o outro, porque daí assim sou aceito, e aí não sou eu, porque muitas vezes a gente faz as coisas nem a gente, ou nem a nossa vontade, mas pelo simples fato de querer ser aprovado, né? Sim, E com aí eu certeza. percebi que tem muito disso, né? Dessa questão, não sei, posso ter feito uma relação equivocada, mas Não, tá dessa certíssimo. questão com aprovação, né? Essa necessidade de aprovação. Mas com certeza, não tem dúvida nenhuma. É isso mesmo. E, na verdade, ela fala no sentido de você. Por isso que ela fala que não é nem luz, nem sombra. Na verdade, é você se conectar, ser vulnerável, é você olhar para você, é olhar para as suas emoções, né? E ela fala, e aí eu não tenho como não citar esse exemplo, veio aqui agora e ela, aquela parte que ela fala me marcou muito, não sei se é porque eu sou policial, mas ela fala o quanto que, assim, vulnerabilidade não é fraqueza, porque, assim, por exemplo, ela cita os militares, né, dos Estados Unidos que vão lá para o Afeganistão, que, sei lá, 700 e poucos morreram no Afeganistão, e eles são treinados para quê? Eles não podem ser vulneráveis, né? Olha só que interessante isso. Eles não podem ser vulneráveis, que isso é mostrar fraqueza, mas eles são treinados para agir, né, não se conectar às emoções. E quando eles voltam, o que acontece? Olha a importância que é de você ter realmente essa conexão e o quanto que ser vulnerável não é fraqueza. Eles não conseguem lidar com a vida, com a dinâmica da vida, com suas próprias emoções. E aí ela faz uma referência que eu fiquei impressionada, que morreram em um ano lá, não lembro agora, 740 e tantos militares na guerra do Afeganistão. Desses militares que foram e voltaram, mais 800 e tantos se suicidaram. Olha só que dado forte. Então, assim, Muito. é muito impressionante isso. Por quê? Porque eles não sabiam lidar com as emoções, não sabiam lidar com essa coisa de às vezes, fracassar, ou de, às vezes, como ela mesma fala, né, se sentir vulnerável, né, experienciar, baixar a guarda, digamos assim, né, que a gente fala muito isso, que a gente tem que estar o tempo inteiro de guarda ali, baixar a guarda mesmo, né? Eu Até fiquei porque, impressionada Thaís, com isso. até Hã? porque eu vou Pode pegar falar. aqui uma fala aqui do chat do Kleber, que ele colocou, que foi bem interessante, Pode porque a falar. sociedade impõe uns padrões, né? E aí ele Sim, colocou assim, ó, que a mulher, né, tem que ser linda, magra e jovem para ser perfeita. E o isso. homem tem que ser forte, corajoso e vencedor. Então, tu vê, e é exatamente isso, que daí quando ela cita esse exemplo daí né, dos homens que foram para a guerra, é exatamente isso, olha só, se eles não se mantiverem, né, mesmo lá no front, como também Sim, no retorno, né, como forte ainda, ou seja, não pode mostrar fraqueza em todos os aspectos, nenhum aspecto, né, como também tem que ser corajoso, ou seja, não, medo jamais existe, né, algum tipo de sim. medo, e Vou não até sentir, mas pode vai com medo mesmo.
Exatamente, e não pode fracassar em momento nenhum, né? Então, o que o Kleber colocou ali, realmente, né, das imposições sociais, né, dos Não, padrões que muito. nos Quando você colocam. vai realmente volta para a história, eu nunca esqueço, né? Eu fiz faculdade na Bahia, meus pais voltaram, eu tive uma depressão lá, que faltava um semestre para formar, e eu liguei para minha mãe e falei, não aguento mais. A minha mãe, como assim, minha filha? Falta um semestre para você formar. Eu ia para a faculdade, me dava taquicardia, assim, não aguentava mais, porque eu tinha essa coisa muito família, né? E eu estava sozinha lá, eu tinha algumas amigas, mas eu ficava muito final de semana só. E aí, o que meu pai falou para mim? Olha só como a gente é criado para isso, mesmo a mulher, tá, Virgínia? Meu pai virou e falou assim para mim: eu achei que você fosse forte. Ah, Olha só, quer dizer, a gente é criado para ser forte, a gente não pode, é. né, Não pode se mostrar vulnerável. sucumbir exatamente. Né? Então, assim, eu fiquei impressionada. Essa frase é importante. Olha como é que a gente realmente é criada, não só o homem como a mulher também, mas o homem mais. E ela fala isso no livro, né? Virginia, o Sim. homem é muito mais cobrado para não se expor, para não ser vulnerável, muito mais, né? Então, assim, é Uhum. muito, por isso que é muito mais difícil para o homem realmente assumir a sua vulnerabilidade, assumir seus medos, olhar para a sua culpa, olhar para os seus sentimentos, né? Porque é muito mais fácil, e lá na frente a gente vai falar, às vezes, ir para uma caverninha, né? Thaís, Do que olhar para isso. Diga. o que eu queria pontuar aqui é assim, esse negócio que eu peguei do exército, né? Quando ela cita, Uhum, e um tempo atrás eu estava fazendo alguns estudos para preparar um sermão, e assim, eu descobri uma coisa muito interessante. O, a, o poder do choro, né? Existe um poder nisso, das sim. lágrimas, né? Eu não sei se a galera aqui vai, talvez não, talvez saiba, mas a gente tem 3 tipos de lágrima. O choro, ele produz 3 tipos de lágrima, né? Existe aquela lágrima que é basais, né? Que, ou seja, que ela tem a ideia de a cada vez que você pisca, o seu olho ele umidifica, né? É uma lágrima que ela fica ali, ela só não escorre, mas ela fica ali. Existe a lágrima que ela tem a questão de proteger, você passa por um momento numa rua que tem muita fumaça. Então, por exemplo, o corpo vai reagir contra isso daí. E existe aquela lágrima em resposta à questão emocional, à série emocional, tá? E aí a gente não entende por que a gente tem que ter isso, porque assim, olha só que louco. Vou brilhantar isso. Se o nosso corpo, involuntariamente, inconsciente, produz tudo isso porque é fisiológico, ele tem que funcionar desse jeito, aí a gente não entende isso e quer se mostrar uma blindagem, no caso dos sociais que voltaram, arrancou a vulnerabilidade deles. Eles não sabiam lidar, e não teve só questão de suicídio, gente que vai ter Sim, transtorno de comportamento, transtorno sim, de sim, comportamento com a sim. família, vai projetar isso no outro, e aí o que acontece? Vou chegar nisso, tá? Eu poderia ir muito além, mas eu vou parar nisso aqui agora. Quando você chora, o choro, ele tem um poder terapêutico que vai te levar para calma. Sim. Olha que, né? A gente chora, chora, chora desenfreadamente. Aí acabou as lágrimas, não vai chorar mais. Não é porque eu tô falando que você não vai chorar, que agora acabou esse período, acabou. E quando você para, aí o seu cérebro começa a organizar os pensamentos, você começa a refletir, passou toda aquela turbilhão. Então, tipo assim, olha como tudo isso linkado à vulnerabilidade, a gente não tem conhecimento desse poder, Com e a certeza. E a gente gente é quer, treinado para não chorar, né? Ainda é, tem isso. quer Homem, limitar esse negócio da principalmente. nossa vida, vou arrancar isso da minha vida. É doído viver assim, é Sim. muito doído. Então, Eu sou testemunha disso, que eu até isso eu escolhi num momento da minha vida que eu não ia mais chorar porque minha mãe não gostava de choro. Porque a gente tem essa dinâmica infantil, a gente acha que não, mas eu já voltei lá e eu lembro do dia que eu decidi que eu não ia mais chorar. Então, para mim, hoje, assim, foi uma libertação, liberar o meu choro, né? E quantos homens, porque eu, como mulher, né, imagino quantos homens são treinados, o que o pai fala, engole o choro, você não pode chorar, né? Não é, André? Engole o choro. Então, assim, é muito bonito, assim, o livro, ele mostra isso, e não adianta, por mais que você, é por isso que ela fala aqui, mesmo que você opte se isolar do mundo e abra mão de todos os relacionamentos, ainda assim você está sujeito à vulnerabilidade, não tem para onde correr.
É mais fácil você aceitar né, do que você, porque assim, não é uma opção, né? Não é uma opção. A única escolha que você tem é de como você vai reagir a essa vulnerabilidade, né? Assim que você for confrontado com a exposição emocional e alguma situação de incerteza. É isso. Não tem muito o que fazer. E aí o que acontece é justamente isso, né? Como você lida com as suas emoções, como você lida com essa questão de incertezas, né? E aí ela vai, né? O mito 3, a vulnerabilidade é expor toda a minha vida, eu vou ter que falar tudo para todo mundo. Aí ela conta, né? Eu achei muito legal a parte que ela fala da filha dela, que eu sempre bato muito na tecla com a minha filha, que ela falou que tem uma amiguinha que conta o segredo de todo mundo, e ela fala que a filha dela foi contar um segredo para a amiguinha, e a amiguinha contou o segredo para todo mundo. E ela ficou arrasada com aquilo, né? E aí, nesse momento, ela fala, assim, não tem problema a gente se expor, você pode escolher se expor para todo mundo, mas é muito importante também que a gente escolha, né? Para quem a gente vai expor nossa vulnerabilidade, né? A vulnerabilidade também está fundamentada na reciprocidade e também exige limites e confianças, né? Também não é para a gente se abrir para todo mundo, também não é para a gente contar todos os nossos segredos e tudo. Não, aí ela explica muito isso, a gente tem que escolher para quem a gente vai ser vulnerável, para quem a gente vai expor, né? Então, ser vulnerável, sim, é compartilhar suas experiências e sentimentos com as pessoas, mas que conquistam o direito de conhecê-los. Não é para qualquer pessoa, gente, entendeu? Então, assim, isso aí é uma coisa muito legal, porque aí já é o contrário, a pessoa acha que, não, então eu não vou ser vulnerável, vou contar da minha vida para todo mundo. Não, não é isso, tá? Thaís, tem uma pergunta aqui, ó, da Vanessa, né? E quando a vida bate tanto que você não consegue mais chorar? Ai, meu Deus, Vanessa. Na verdade, você se bloqueou para isso. Não tem jeito, não tem para onde correr, né, André? Porque, na verdade, quando a gente se conecta profundamente com, principalmente se você começou a assistir o comecinho lá, né? Da visão das 10, se você não chegou no começo, depois assista no YouTube. Ela Né? perdeu a hora hoje. Perdeu, porque a gente falou muito dos 10 passos para uma vida plena, né? E um deles é muito esse olhar, está muito relacionado, muito mais relacionado à questão de como a gente vê as coisas, de como da gente se conectar e se permitir conectar com essas emoções, deixar que elas saiam. Ela fala muito isso. Talvez você tenha criado um bloqueio, talvez a vida tenha batido tanto em você que agora você está com medo de abrir a guarda, né? Aquilo que a gente estava falando agora mais cedo. Então, assim, abra a guarda. Se você abrir a guarda, se você se conectar profundamente com essas emoções, que é o que ela fala, né? Se você permitir ser vulnerável, se você vencer esse medo, se você tiver essa coragem, porque exige coragem também de se expor, de se abrir, eu tenho certeza que você vai curar. Posso desenhar um caminho para ela, rapidamente? Claro, por para não favor. fugir da sua apresentação. Mas assim, Vanessa, tudo tem um tempo determinado, né? É o que a gente aprende lá no livro da sabedoria, Eclesiastes 3. Então, tem o tempo de abraçar, mas tem o tempo de deixar de se abraçar. Tem o tempo de plantar, mas tem o tempo de colher. O que você precisa pegar o código aí? Entender o tempo. O tempo de abraçar é o tempo da alegria. Então, viva a alegria. O tempo de deixar de se abraçar é o tempo da tristeza. Então, viva o choro e tá tudo bem, tá? Por quê? Porque você vai aprender nesse lugar, nesse momento da sua vida, e isso é o que a Thaís falou. Não se bloqueie, deixa fluir. E olhe também para os pequenos detalhes, porque muitas vezes a gente só está olhando para o macro, e no macro está dando muito ruim, mas no micro está dando muito bem. É o micro resultado. Ele faz você avançar, entendeu? Então, é uma questão de olhar. Pode ir, Thaís. E ele fala, vou repetir até a frase, né? Assim, que agora eu não lembro o nome dele, é marca alguma coisa. Já sofri por muitas coisas, mas a maioria das coisas que a gente sofre nunca existiram, são coisas da nossa cabeça, coisas que a gente projetou que o outro não gosta. Então, assim, tem que ter um olhar bem amplo para isso aí, mas, assim, principalmente, permita-se ser vulnerável. Vamos até o final, porque aí você vai ver, né? Que é justamente se expor, é falar sobre isso. Quando a gente fala sobre o que a gente vivencia, das nossas dores, a gente ressignifica, a gente vai, né? Essas dores, elas vão diminuindo, né? E aí, mito 4, eu me garanto sozinha, né? É aquela velha história, eu vejo mais no lado masculino, mas tem muita mulher. Eu não preciso de ninguém, né? É aquela história, se garantir sozinha é uma coisa muito reverenciada hoje em dia, mas assim, eu não preciso de ninguém, eu sou fodão, eu me garanto sozinho, né? Eu sou o melhor, eu sou o tal. Mas a jornada da vulnerabilidade, ela não deve ser percorrida sem companhia alguma. Você só vai conseguir realmente,
Não tem jeito, gente. E aí o Marcelo fala também na psicologia positiva, a gente precisa das pessoas, a gente precisa de apoio, a gente precisa de relacionamento, né? E a gente precisa principalmente ter coragem de enfrentar essa vulnerabilidade e se conectar com as pessoas, e olhar para as pessoas, né, de uma forma assim, de que eu preciso sim dessas pessoas. Eu necessito delas, eu não, né, eu sozinho. Ó, gente, tem um monte de gente desenhando aí na minha tela. Thaís, Oi, faz um favor para mim. já tá vermelha, já tem amarelo. Põe aí a borrachinha, vamos apagar, senão daqui a pouco tá Ó, só risco. põe para mim o William Correia. Coloca ele como anfitrião aí, de host aí. Você que tá com poder. Uhum. Ele tem a fórmula para pagar isso aí. Eu não tô de host hoje, o William. Tá, deixa eu ver se eu consigo pôr Mas como só host. dá o co-anfitrião. Não precisa dar o anfitrião, não. Ah, não? Ah, tá, peraí. Você vai abrir, Deixa eu ele ver vai se eu abrir. sei. Esses negócios de co-anfitrião, não sei muito bem, não. Estou tentando aqui. Onde é que... É nos participantes, né? Vai nele, William. clica nos 3 pontinhos lá. Daí vai em Cadê? cima do nome, Thaís, da pessoa. Ah, Aí bem no cantinho direito vai abrir 3 pontinhos. Aí abre Isso. ali, achei, aí vai William. Tá no aparecer. último. E o último, Aí o nos último. 3 pontinhos, Daí você dá o poder para ele, porque eu também Co-host, agora tô ok. sem poder nenhum. Pronto, Pronto. pronto. Agora você Aí, agora pode. sim. Você tem poder também, William, Você tem agora? o poder Paga agora de aí. apagar aí. Ah, já pagou, já. Já Foi rápido. apagou. Nossa senhora, que eficiência, viu, William? Aí, gente. Isso que é eficiência, né? Então, todo mundo precisa de apoio, gente. Aí ela comenta isso, né? Por mais que a pessoa ache que ela já está naquele perfil de que realmente sabe tudo, deixa eu só fechar aqui. Ela não sabe, assim, ela precisa das pessoas, né? É um mito mesmo, não tem essa história de que eu me garanto sozinha, não tem, a gente precisa das pessoas, mesmo que você consiga grandes conquistas, você não vai conseguir sozinho, você teve pessoas que tiveram, nem que seja a sua esposa do seu lado, ou alguém que trabalha com você para que você conquiste aquilo, né? E aí, vamos para o capítulo 3, que é enorme, que aí envolve muitas histórias, muitas questões, né? Que é compreendendo e combatendo a vergonha, né? E a vergonha, às vezes, ela é muito maior do que os nossos problemas. A gente fica pensando, né? A gente fica, nossa, eu não tenho coragem de fazer as coisas por vergonha ou por medo, né? Mas todo mundo sente vergonha de algo, né? E tem medo de falar sobre algo. Aprender a lidar com essa vergonha que realmente vai fazer a gente, né, se tornar vulnerável. Não existe, não adianta, né? A gente dizer, eu não sinto vergonha. Todo mundo sente, né? E principalmente quando a gente erra, ela fala isso, né? Quando a gente erra, a gente é tomado pela vergonha, não tem jeito, né? Só que tem as pessoas que não são prisioneiras nesse momento que erram, eles não ficam prisioneiras nessa vergonha, né? Mas, pelo contrário, são pessoas que aprendem a ser comprometidas, ousadas, criativas e dispostas a tentar de novo até funcionar, né? Que envolve a questão da resiliência que ela fala, que envolve o que eu acredito muito também, que é a questão da antifragilidade, que vai além da resiliência, né? Da persistência, que é você erra, tudo bem, você venceu o seu obstáculo, você não vai errar de novo, você vai fazer diferente, né? Você fez diferente, não deu certo, mas a cada porrada, a cada obstáculo, você volta ainda mais forte, né? Que é o conceito da antifragilidade, que eu adoro. Então, é isso, né? Vergonha é um sentimento extremamente doloroso. Ninguém gosta de sentir vergonha, isso aí é fato, né? Traz uma sensação de que é como se você tivesse algum defeito, né? Traz culpa, traz, enfim, uma sensação de que você é indigno de aceitação ou amor, né? E aí ela compara muito essa questão da culpa e da vergonha. Vergonha você sentir ali, a culpa ela é diferente, né? Ela é externa, daqui a pouco eu vou até falar sobre isso. A culpa é quando você diz que fez algo ruim, que você fez. Já a vergonha é quando você fala que você é ruim, entenderam a diferença? A vergonha está relacionada a você, quando você sente que você é ruim. Agora, a culpa é quando você acha que fez algo ruim, ou com alguém, ou em alguma situação. Aí vem a culpa, né? Quando você sente vergonha, você tem uma maior tendência a se proteger, né? Apontando um culpado. Eu não digo todos, mas tem gente que, né, quando se sente vergonhado, ao invés de assumir e ser vulnerável, faz o quê? Aponta o dedo e fala que a culpa é daquela pessoa, né? Enfim, para tentar justificar esse erro. Olha como isso é forte, né? É muito forte. Tem alguém querendo falar? Não, que apareceu aqui.
Não, Então, pode ir. como é que a gente consegue combater, principalmente compreender primeiro, porque a gente primeiro precisa compreender o que está por trás dessa vergonha, e depois combater, né? Quando você se desculpa por algo ou repara um erro, a culpa e não a vergonha é geralmente a força que impulsiona a mudar o seu comportamento. Olha que forte isso, né? Você sabe o que fazer com a vergonha? Vocês sabem o que fazer com a vergonha, né? Porque o grande desafio é o que você vai fazer com ela. Você vai ter, de qualquer forma, né? Como ele fala, a vulnerabilidade vai vir, mas você sabe o que fazer com essa vergonha, né? O que você faz com a sua culpa? Quanto tempo eu bati no chicotinho da culpa, né? Pelos meus erros, e aqui eu tô aqui justamente para ser vulnerável, né? Pelas minhas escolhas erradas, né? Quem é empreendedor, principalmente, assim, eu digo que eu, pelo menos, já errei muito no empreendedorismo. Graças a Deus, sou servidora pública também, né? Então, você ainda dá uma compensada. Mas, assim, de realmente perder muito dinheiro, né? Ou de fazer escolhas muito erradas e dá vergonha, sabe? Eu já cheguei ao ponto, gente, só para vocês terem uma ideia, do meu pai virar e falar assim para mim, quando eu abri um espaço aqui em Brasília, que trabalhava o coach para adolescentes com a parte de estudos, né, de como estudar. E aí eu fiz uma apresentação toda feliz, aí eu tô com meu pai foi comigo pro carro, e ele vira para mim e fala assim, esse não é mais de um dos seus fracassos não, né, minha filha? Aí eu, não, pai, não é. Aí o mais interessante foi que assim, isso mexeu profundamente comigo. Aí quando eu apresentei o que era, ele chorou de emoção. Eu olhava, né, eu dando a palestra e ele chorando de emoção do que era o projeto, porque ali era só a apresentação do que seria. Né? Hoje ele já fala para mim, não, filha, vai dar certo. É uma questão de tempo, é muito bonito o seu projeto e tal. Mas assim, olha como é forte essa questão, né? Ainda mais quando a gente tem ao nosso redor pessoas que às vezes ainda vão trazer mais essa vergonha para a gente, né? Daquilo que a gente errou, daquilo que a gente fez. Ou vão falar para a gente, como eu ouço aqui, para de inventar, né? Para que você precisa, se você já tem o seu trabalho? Então, assim, é muito isso. A resposta é a resiliência, que é a capacidade de se recuperar rapidamente de uma adversidade e se adaptar a uma mudança. Então, assim, a resiliência e a persistência, elas têm que andar em conjunto, né? Por isso que eu gosto da antifragilidade. A resiliência, ela vai trazer essa capacidade de você, né, resistir. O Nassim Taleb, no livro Antifragilidade, ele fala muito essa flexibilidade. Você bate rapidinho, você se recupera e se adapta a essa mudança. Agora, o antifrágil, você bate e cada vez que ele apanha, mais forte ele é, mais resistente ele fica, né? Por isso que eu gosto muito dessa definição. E a resiliência também tem a ver com sair de um estado de sentimento de vergonha para o afeto de empatia, com você ou com o outro. Olha que interessante, mas principalmente com a gente, né? Envolve auto-perdão. No dia que eu entendi que eu tinha que parar de me culpar e sim me perdoar, né? Exercitar o auto-perdão, a empatia comigo mesmo, porque eu sempre tive muita facilidade de perdoar os outros, mas sempre tive muita dificuldade de me perdoar. Eu entendi que ali era o caminho, sabe? Não era na culpa, deixando, né, me chicoteando, falando, por que você fez isso? Eu não sou uma mãe boa o suficiente. Não. E sim, a cada erro, no momento que você perde a paciência com o filho, se perdoa, né? Seja vulnerável também para a criança, peça desculpa, mas assim, a gente também o que a gente faz com esse sentimento de vergonha, né? Assumir, ser vulnerável, ser principalmente empático com a gente mesmo também, né? Quando a gente compartilha a história com alguém, né, que é compreensível, se solidariza com a gente, a vergonha ela perde a força. Isso aqui é muito forte, né? Na hora que ela cita, eu não sei se vocês lembram, quem lê o livro, né? Gente, adorei essa parte. Que ela cita que ela começou a ficar super famosa, né? E aí todo mundo começou a chamar ela para fazer palestra. E aí, e ela falou, gente, mas eu também não posso aceitar todas as palestras, nesse caminho de plenitude, naquilo que ela percebeu que era importante, ela falou, o não era essencial, porque senão ela não ia conseguir, né, ter a vida que ela queria com os filhos. Aí era o aniversário da irmã dela, né, André? E aí, aí ela vai e fala para o cara, e o cara indignado já queria, falou, poxa, como você não quer? E aí ela prepara um texto todo, achando que estava mandando a mensagem para o marido e manda para o cara. E o cara destrói. Ela fala: você é uma farsa, você é isso tudo, negócio de vida plena, você é balela, não sei o que, não acaba com ela. Ela se sente péssima, fica arrasada. E aí ela fala com o marido acolhe ela, conta uma história parecida que ele vivenciou. Olha como é importante isso.
tem uma empatia com ela, fala com a irmã a mesma coisa, a irmã vai lá e conta uma história, que ela vivenciou a mesma situação, e ela se sente acolhida, e aí a vergonha dela perde a força. Nossa, é lindo demais, assim, são muitas histórias, né? Eu acho que vale realmente a pena vocês lerem o livro, porque ele é recheado de histórias, assim, incríveis, muito legal. E agora vamos para os 4 elementos da resiliência à vergonha, gente. Vamos lá, reconhecer em primeiro lugar a vergonha e compreender os seus mecanismos, tá? Esse é o passo 1, né? O ponto 1, o elemento 1. 2, praticar a consciência crítica. Eu vou explicar, tá? Isso aqui é só para a gente pontuar e reforçar aí. E ser acessível, né? Se abrir, falar sem medo da vergonha, né? Falar que você teve vergonha, como é que você se sentiu. Então, primeiro, reconhecer a vergonha e compreender os seus mecanismos. Vergonha é a biologia e biografia. Você é capaz de reconhecer fisicamente quando está passando vergonha e descobrir que mensagens e expectativas a desencadearam? Gente, porque é físico a vergonha, diz que não é. Vergonha, você fica vermelho, você se contrai, não tem, é uma coisa física, mas você consegue perceber a mensagem, qual expectativa que ela desencadeia? Você tem essa atenção? Porque, assim, o autoconhecimento, eu vi uma frase que eu achei fantástica. O autoconhecimento patrocina a libertação de nós mesmos. E é verdade, né, André? Quanto mais a gente conhece... Eu achei linda essa frase. O autoconhecimento patrocina a libertação de nós mesmos. Quanto mais você cava, mais você vai. Exatamente, mais você se liberta, né? E mais consciência você tem do que você é, dos seus sentimentos, das suas emoções, de como você vivencia. Eu costumo dizer, Thaís, que é um aferimento da bússola. O autoconhecimento, né, eu trago isso para mim. A bússola está apontando para o lado errado e você, quanto mais você vai aprofundando ali, mais ela vai apontando para o lado certo e você vai tendo mais direção na vida, você vai ficando mais assertivo, né? Mas também esse processo, você vai descobrindo outras coisas que você também nem presumia. Inconscientemente, estava no inconsciente, mas você vai tendo uma descoberta, né? Então, é muito top isso aí. Não, e envolve compreender esses mecanismos mesmo, né? Ela fala dos adolescentes, ela explica por quê, né? A gente vê tanto adolescente com moletom e aquele, né? Tá no maior calor, os adolescentes de moletom e capuz ainda. Eles querem se esconder, né? Na verdade. Eles têm vergonha e não percebem isso, assim. E a fase da adolescência realmente é uma fase onde eles ainda não se reconhecem no mundo, não têm uma visão de futuro, e muitos têm, né, muito baixa autoestima, uma visão muito deturpada de si. Então, o que eles fazem? Eles se escondem, né? Então, praticar também o segundo ponto, primeiro é reconhecer e compreender, entender essa vergonha, mas segundo é praticar a consciência crítica. As mensagens e expectativas que estão governando a sua vergonha passam por um teste de realidade? Porque às vezes você está envergonhada por nada. Que nem ela falou, ela era tímida, ela já chegava com vergonha, assim, nos lugares, falava... Mas, assim, estava todo mundo tranquilo, mas às vezes a gente cria uma realidade tão, né, assim, e essa coisa também da expectativa com o outro, eu estou com vergonha porque eu estou com short, olha como é que é interessante, eu não vou ali, eu estou com esse short, eu estou com vergonha, não vou assim, eu estou com essa roupa aqui, eu não vou, porque, né, eu vou ficar com vergonha, enfim, praticar muito essa consciência do que está por trás dessa vergonha. Elas têm a ver com o que você deseja ser ou correspondem à sua suposição do que os outros precisam ou querem de você. Então, assim, sua vergonha às vezes está relacionada ao outro, né? Ou o que o outro precisa ou quer de você. É um questionamento aí para vocês. Ser acessível. Você reconhece a sua história e a compartilha com alguém? Porque isso vai fazer toda a diferença nesse processo, né? A pessoa não poderá vivenciar a empatia se não estiver conectada com os outros indivíduos. Né? Quanto mais você se expõe, mais você vai perceber que outras pessoas também vivenciam isso, histórias similares, como eu contei aqui, né? Então, a gente precisa estar acessível para também nos expor, não para qualquer pessoa, lembra? Mas é importante a gente estar conectado aos outros, né? E falar mesmo da vergonha, né? Você conversar sobre o que você sente e pedir o que necessita quando está... Você pede o que necessita quando está com vergonha, né? Eu estou com vergonha daquilo, eu vou... Ou você se fecha, ou você vai para a sua caverninha, né? Os homens gostam muito de ir para a caverninha, mas assim, ou você deixa de fazer, ou você deixa de ir por vergonha, né? Ou você deixa de pedir algo que você queria muito para alguém porque você tem vergonha, né? Então, assim, quantas coisas a gente deixa de fazer ou de vivenciar
ou de Thaís, experienciar com o outro por vergonha, né, André? faz um favor para mim, descompartilha e compartilha de novo. Tá, não tá indo, não? Compartilha de novo. 3 ações que você está vendo? 3 Não, ações. Não, é que tá aparecendo umas faixas. Não sei umas se tá aparecendo. taxas. Aham, É, tá sim. e eu... Tá? Para mim, não. Então, deve ser a minha internet aqui. Não, relaxa. Tá tudo bem. Vambora. Mas dá para ler, não? Dá. Fica tranquilo. Vamos com faixa Engraçado e que tudo. para mim está perfeito. Então, realmente, é alguma questão da conexão mesmo. Tranquilo. Pena. 3 ações que você pode tomar para também se livrar da vergonha. Então, vamos lá. Quais são as atitudes? Praticar coragem, né? E se manter acessível. Porque vergonha está muito relacionada com a coragem, gente. É interligado, né? A gente precisa, às vezes, né, para vencer a vergonha, né, com a coragem para poder fazer o que tem que fazer, ou se expor onde tem que se expor, né? Compartilhe a sua experiência com alguém que ganhou o direito de ouvi-la. Que tal? Conversar consigo mesmo do modo que você conversaria com alguém que você amasse e estivesse tentando encorajar no meio de um desastre. É aquela voz do sábio também e do... Quem que você está ouvindo aqui? A gente já teve enneagrama, sabotadores, olha que eu nem vi todos, né? Mas assim, qual é a vozinha que você está ouvindo, né? A vozinha do sábio que te encoraja, que te dá coragem de ir para frente, de enfrentar essa vergonha, esse medo? Ou você está ouvindo o crítico que fala, você não vai conseguir, não, você vai passar muita vergonha, não faz isso não. Que voz que você está ouvindo aí, né? E principalmente assumir o que aconteceu, não fingir que não aconteceu ou pôr para debaixo do tapete, né? E aí vem também, diga, pode falar. O Matheus levantou a mão aí. Pode falar. Pode falar, Matheus. Pronto, só ver se eu tinha consertado a câmera aqui. Bom dia, André. Bom dia, Thaís. Bom dia, Matheus. Hoje em dia, estou aqui há um tempo já, André. Só estou escondidinho aqui, mas pensa num assunto interessante, amigo, esse daí. Você percebe que a gente está transformando tudo aquilo que na ótica da sociedade é algo negativo em uma coisa positiva e totalmente utilizável no dia a dia? Só para vocês entenderem o quanto que isso aí é legal, e são pouquíssimas as pessoas que têm esse equilíbrio na vida de dizer assim, olha, não é porque você está chorando, você está fraco, não é porque você está se permitindo expor dessa maneira que você é fraco. Caramba, isso é muito legal. Eu fui na casa de um professor, ele também era um funcionário público, só que alcançou aí uma posição aqui dentro do nosso estado muito significativa. E por conta dessa posição, ele é extremamente muito bem remunerado. E isso, ele era pai de um dos amigos que a gente trabalha junto. Gente, cheguei na casa do cara, eu olho, uma casa muito simples, uma casa com algumas imperfeições, uma casa com algumas coisas que você vê que de forma visível, às vezes, precisava de uma reforma. Eu fui conversando com ele e o filho dele disse, olha, meu pai tem condições de comprar 10 casas igual a essa, quem dirá reformar a própria que ele mora. Só que o cara me soltou um código enquanto eu estava falando com ele, que ele disse assim, Matheus, a gente vive num ideal de um mundo muito perfeito. Você, às vezes, entra na casa de uma pessoa, para a pessoa poder te receber dentro da casa dela, ela tem que ficar olhando tudo se está nos mínimos e perfeitos detalhes. Não pode estar uma xícara fora. Já eu sou o contrário. Eu faço questão de, quando a visita chegar, tem uma xícara do lado errado, tem um negocinho aqui imperfeito, porque eu gosto desse lado humano. Eu não quero viver esse ideal de perfeição, de todo mundo é forte, todo mundo é organizado. Não, eu sou eu. Eu me sinto à vontade na minha casa assim e não vejo problema da pessoa olhar para a minha casa e, mesmo que tenha eu condições financeiras, olhar, poxa, olha, a tintazinha aqui da parede não está tão perfeita assim, não está tão bem pintada, essa xícara não é aqui, tá? E qual é o problema? É porque todas as xícaras das maiorias da casa são colocadas em um lugar, a minha tem que estar. Então, esses assuntos aí que vocês estão trilhando, estou só encaixando aqui nos temas e vendo, esse serve para mim, esse também serve para mim, esse também serve para mim. E como eu acho que o André sabe, eu vim de um viés religioso que eu acho que até o pior bandido desse mundo podia chorar, menos eu. Que eu tinha que ser um exemplo para todas as pessoas. E isso foi complicado, amigo. E isso é pesado demais, né, Matheus? É igual meu pai. Uai, achei que você era forte, ele é mais velho, resolvia tudo, fazia tudo.
passou na universidade. Então, assim, é muito isso, né? Assim, aí a gente se permite ser o que a gente é e também se permite ser vulnerável, né? Mostrar as nossas Matheus, vulnerabilidades, nossas fraquezas, a nossa vergonha. E olha que interessante, não revelar algo traumático na sua vida pode ser mais nocivo do que o próprio sentimento, tá? É muito importante. Diz que quanto mais você repete, inclusive, o pessoal fala, repetir, mas diz que quanto mais você repete, mais leve vai ficando aquela situação traumática em que você... Lógico que fica mais uma vez para pessoas onde você confie, pessoas que realmente vão cuidar, né, com cuidado ali. Thaís, compartilhar rapidinho sobre isso aí, ó. E o Matheus tocou na ferida. Essa vergonha, né, de você poder se livrar ela, né? E eu acho que não é só vergonha, tá ligado a outra coisa também, mas vou pegar a vergonha. Eu trabalhei 4 anos ininterruptos na frente da igreja por vergonha de falar o seguinte, ó, eu preciso de férias. Não, mas se eu falar isso, mano, a igreja tá espelhando em mim. Como que eu vou... Olha E só. pensa numa treta. Deu muito ruim mesmo, quando eu falei que ia tirar férias. Tu falou do short aí, Thaís, e a primeira vez que eu fui numa praia que tinha um membro da igreja que passou na rua, fulano, eu digo, mas isso aí só pode ser enviado pelo diabo, porque tudo que eu queria era só tomar um banho de praia, velho. Aí o Satanás parece que percebe isso para promover a Vai lá. vergonha, e eu digo, vai lá, cutuca ele aí e tira a paz dele, mas não tem nada a ver, cara, qual é o caô de você tomar um banho de praia, amigo? E eu não tava, não. Gente, um short normal sem camisa, porque pelo amor, né? Se entrar dentro da praia de camisa, numa piscina até vai, dependendo do ambiente. Mas na praia, quando eu, fulano, que eu olho para trás, eu digo, meu Deus, eu vou dar um mergulho aqui de. Como é aqueles mergulhos para dentro e vou tentar ficar aqui debaixo o máximo possível para ver se a pessoa vai embora. Você vê que crença, né? Legal isso aí. É isso, é exatamente isso. Por isso que eu vim sem maquiagem, gente, para estimular vocês, ó. Eu, né, não precisa de maquiagem para, né, a gente não precisa se esconder. Eu gosto de maquiagem, mas eu estou muito feliz de estar me expondo aqui, né? Porque é isso, é ser vulnerável, mostrar as espinhas, mostrar as olheiras. Né? Tudo bem que o Zoom tem um efeitozinho aí também, que eu não vou também deixar, então, mas deixei a cara limpa, não tem nada de maquiagem aqui, viu, gente? Mas o Zoom, para quem não conhece, tem um efeitozinho assim que dá uma amenizada, também não precisa ser tanto. Ô, Matheus, você sabe que você foi falar esse exemplo aí do moço da casa? Na hora me lembrei de uma situação e acho que Deus que me deu a sabedoria na época, porque eu confesso que esse conhecimento eu não tinha ainda. E ano passado, eu um dia tirando o carro da garagem, eu acabei encostando numa coluna do prédio, e aí eu ia dizer, pô, Virginia, tantas vezes entrou e saiu daquela garagem, né? Como é que foi fazer isso? Mas porque eu estava discutindo com meu filho dentro do carro. E aí, quando eu bati na coluna, que foi pouca coisa, mas, né, enfim, foi. Eu, na hora, falei assim, olha aí, meu filho, o que você me fez fazer? Agora até bati o carro, não sei o que, tá. Aí ele olhou para mim, ele tem 6 anos, mas ele tinha 5 quando ele me disse isso. Aí ele assim, não, a culpa não é minha, a culpa é sua. Você que não manobrou como tinha que manobrar. Cara, aquilo foi um tapa na minha cara, né? Mas se eu falar para vocês que eu não arrumei o carro até hoje, não arrumei, para eu olhar, na minha concepção era exatamente isso, para eu olhar aquilo no carro e me lembrar exatamente assim, ó, Virgínia, para de terceirizar bem isso, a culpa para o outro, que naquela oportunidade eu Isso, né, ela acabei fala terceirizando disso, para o meu né? filho. Uhum. Né? E claro que agora, hoje, né, graças a Deus, a gente tem adquirido muito conhecimento e o viés é outro, né? Mas, caramba, até hoje eu não arrumei o carro de propósito. Agora eu posso arrumar porque eu consegui já me libertar de várias coisas, mas eu fiz de propósito, sabe? Eu não arrumei porque, para mim, isso foi muito forte, foi um código e tanto. Me E ajudou ele muito. dá um exemplo, uma das histórias do livro está relacionada a uma situação de um cara que está no posto de gasolina e ele não passa o cartão. Não sei se você lembra dessa história. E aí, como ele não passa o cartão e fica frustrado, ele faz o quê? Briga com o filho. Aí, quando ele se toca daquilo, ele fala, meu filho, desculpa, mas na hora ele percebeu a dinâmica. Olha só em quem que ele descontou a frustração. E quantas vezes a gente não faz isso, né? Muitas. Se a gente não estiver atento, porque ou fazia, a gente vai né, chegar Thaís? no Agora não capítulo. fazemos mais, agora a gente está aprendendo, agora a gente já controla. Sim, mas mesmo assim, às vezes a gente faz. Mas o que ela fala, o problema não é só fazer, é você estar vulnerável para a criança,
para mostrar, a mamãe errou, mamãe, né, também erra, também é perfeita, também, né, desculpa. Enfim, é se mostrar vulnerável para a criança também, né? E no final a gente vai falar, né? E Ô, também Thaís, perfeitos, nós não somos perfeitos. tem o Kleber levantou a mão. Pode falar, Kleber. Pode falar, Kleber. Tá travado aqui, eu vou apertar e compartilhar de novo. Bom dia, Bom dia, tudo bem, Kleber? tudo bem? Eu acho que tem alguém brincando com a tela aí, mexendo botando os negócios na frente da tela, na parte do quadro. Agora parou. Agora parou. Gente, bom dia. Deixa eu dar um bom dia diferente. Bom dia, pessoas imperfeitas. Bom dia, pessoas que têm defeitos. Bom dia, pessoas que estão fracassadas em todas as áreas da vida. Porque todo mundo é assim. Se eu chegar numa igreja que tem 1.000, 5.000 pessoas para falar, para pregar, eu posso lançar isso para qualquer pessoa. Quem quer seu milagre hoje? Todo mundo vai levantar a mão. Só os envergonhados que não levantam. Quem é que tem algum problema aqui? Todo mundo vai levantar a mão. Mas às vezes não. Nós sempre temos aquela síndrome de Adão. Adão fez o quê? Ele comeu do fruto proibido, né? Se era maçã ou não, a gente não vai entrar nisso aqui, mas ele pecou. E aí ele fez o quê? Ele pegou lá umas folhas para tentar cobrir sua nudez, para tentar se esconder de quem? De Deus. E a gente tenta fazer isso também da mesma forma. A gente não gosta de olhar a nossa vulnerabilidade, mas a gente sempre olha a vulnerabilidade do outro. A gente não gosta de olhar a nossa imperfeição, mas a gente repara na imperfeição do outro. E quando a gente aponta, quando a gente aponta, um dedo apontando para o outro, geralmente um apontando para Deus e 3 para a gente, 3 para nós mesmos. Verdade. Então, nós temos que aceitar a nossa imperfeição. Nós temos que aceitar que nós temos fraqueza. E quando a gente aceita isso, e a gente começa a entender quem Deus é e o que Ele quer de nós, a gente começa a entender o que Deus quer fazer em nós e através de nós. O nosso propósito sempre está ligado com outras pessoas. Se a gente não se envolve com outras pessoas, mas procura se isolar, o que é mais fácil a gente tratar? É mais fácil tratar de bicho, viver com animais numa fazenda. Mas se a gente entende que nós precisamos de outras pessoas, a gente começa a entender nosso propósito. E a gente começa a colocar nossos talentos, nossos dons, para se envolver com outras pessoas. Se você olha para a Bíblia de novo, em Gênesis está essa questão de Adão. Mas se você começa a olhar pelas cartas paulinas, toda vez que Paulo fala sobre os dons espirituais, que é dado para toda a igreja, e o Espírito atuando nas pessoas e com os dons servem para quê? Para edificação da igreja. O dom não é para mim sozinho. O dom é sempre para abençoar outra pessoa, porque que vontade tem eu ter todos os dons? Sou todo poderoso, sou forte, corajoso. Eu nunca posso demonstrar meus medos. Eu nunca posso demonstrar que eu sou fracassado. Eu nunca posso demonstrar que eu não sou tão forte assim. Mas a gente tem que aceitar a realidade. Nós somos fracos. Nós temos medo, muitos medos. Né? Eu estou há 20 anos no Evangelho. Já fiz um monte de cura interior, ministro cura interior. Já participei de não sei de quantos métodos de IP, que todo mundo já conhece Pablo Marçal aí, então sabe dos métodos dele. Já participei. Tenho vários outros métodos aí que a gente nunca ouviu falar, que a gente participa, até internacional. Muito bom. Agora eu sou perfeito porque participei desse método. Na Bíblia está escrito que aquele que é perfeito, quando aquele que é perfeito vier, nós seremos perfeitos como ele é. Então, eu preciso aceitar a minha vulnerabilidade. Se eu não aceito, eu sempre vou criticar minha esposa e minhas filhas, porque eu nunca vou ver meus erros. A minha filha deixa cair o copo. No início, brigava com ela, não pode usar copo de vidro. Depois, Deus ministrou no meu coração isso. Mas você já quebrou o copo tantas vezes, você quebrou o prato, você estraga as coisas. Né? Minha filha começou a quebrar o copo, eu falei assim, olha, se machucou? Não, tá tudo bem. Papai já quebrou muitos copos, mamãe também já quebrou um monte de coisa, tá tudo bem. Aceita a sua imperfeição. Né? Então, como botei ali um texto ali, a mulher, se ela não é linda, se ela não é jovem, e se ela não é magra, então você não é perfeita. Aí você se sente cabisbaixo, você se desmerece, porque você não aceita quem você é. E o homem que não conseguiu atingir o sucesso tão almejado, né, o dinheiro, a fama,
ou se mostrar forte. Então, agora você é uma pessoa indigna, um fracassado, porque você não está à altura do que a sociedade impõe. Aceita quem você é, e Deus vai usar você do jeito que você é, na capacidade que você tem. Então, eu tenho sido muito ministrado no meu coração essas coisas, sobre a minha imperfeição, né? Eu subo, às vezes, em um lugar assim, na frente das pessoas, para dar uma palavra, uma coisa assim, eu fico pensando, poxa, que miserável como que eu sou. E as pessoas estão lá assim, é o pastor do TikTok, é o pastor que grava mensagem lá todo dia, devocional, e nos abençoa e tal. Mas ninguém conhece a minha imperfeição, só conhece quem chega perto de mim. Quem vem conviver comigo, ele sabe que eu sou imperfeito, que eu sou pecador, que eu não sou tão perfeito assim, que eu tenho meus defeitos. E para eu conviver bem com outras pessoas, eu tenho que aceitar o defeito das outras pessoas. Para eu ter um relacionamento saudável, eu tenho que aceitar os defeitos da minha esposa e ela aceitar os meus defeitos. Defeito, assim, a gente acha defeito, né? Mas é o nosso padrão. Então, a gente tem que aceitar uns aos outros. E assim a gente começa a viver bem com Deus, com as outras pessoas, mas principalmente com nós mesmos. Para assim eu amar o próximo como eu me amo. Obrigado, Thaís. Obrigado, André, pela E oportunidade é aí. isso mesmo, e Ô, se expor Thaís, para a nossa família, né? Porque tem muito homem que não se expõe, que não abre o coração, desconecta. Então, é tudo isso que você falou, Kleber, com certeza, mas também se mostrar vulnerável para, né, para os nossos familiares, expor o que a gente está sentindo, porque ela fala muito isso, né? Da dificuldade que os homens têm em se expor, e aí acabam nem dentro de casa, muitas vezes, se mostrando vulnerável. ô, Thaís, faz um favor para mim. Me passa um anfitrião, por favor. Tá, só um minutinho. Porque inclusive o meu não tá. Peraí. Eu acho que eu vou ter que abrir de novo, André. Vai lá no meu nome e... Você tá lá em cima, é porque eu estava lá embaixo. É, Eu ia estar. Pronto, anfitrião. Todo seu. beleza. Agora deixa eu pôr você De aqui. qualquer forma, eu vou fazer um ESC aqui que eu vou abrir de novo quando você tiver. Calma aí que eu vou... Só um minuto que eu tenho que compartilhar com Tá. você. Eu vou fazer o seguinte, eu vou abrir quando compartilhar de novo. Pode abrir. Você pode Daí compartilhar eu agora. abro novamente e aí a gente... Vamos ver se vai. Vamos ver. Foi. Capítulo 4, gente. Também são só 7, tá? A gente já passou da metade. Arsenal contra a vulnerabilidade. Então, vamos lá. Qual é o arsenal, né? E aí ela fala do primeiro sinal, que é o escudo da alegria como mau presságio. É estranho falar, mas ela fala muito no sentido da cultura que valoriza a escassez. Toda vez que alguém está feliz, fica parecendo uma farsa, né? Olha que coisa doida isso, né? A felicidade do outro, a gente mora numa sociedade onde a felicidade do outro incomoda. Sabe quando você pensa as coisas estão indo bem e algo de errado vai acontecer? Aí também você acaba vivenciando uma situação onde, se a coisa está muito boa, você já começa a ficar, ai meu Deus, está muito bom para ser verdade, algo ruim vai acontecer, porque você não pode ser feliz, você não pode viver uma vida alegre, né? Porque, e aí esse é o escudo da alegria como mau presságio, porque na verdade, quando vem a alegria, né? Se você está numa situação maravilhosa, você fala, não, tá bom demais para ser verdade, alguma coisa ruim vai acontecer, porque não é possível, porque sempre acontece, tá bom, né? E isso acontece porque a felicidade nos deixa vulneráveis. Olha que interessante, né? A felicidade nos deixa vulneráveis. Praticar gratidão é um antídoto para a alegria como um mau presságio, que pode se expressar através de um diário ou reuniões com a família. O que é isso? É compartilhar o momento bom que você está vivendo, ou na reunião, ou na família. É você, né, se permitir ser vulnerável quando você está feliz também, né? Porque olha só que coisa interessante, a gente é tomado pelo medo quando a gente está alegre. Não estou dizendo todo mundo, tá, gente? Eu acho que essa parte aí, ela vai falando, na verdade, eu vou explicar um pouquinho para vocês. Não é que você vivencie isso, cada pessoa tem um escudo. Por exemplo, você lembra do tipo 6, que é aquele que é o precavido, que ele pensa em todas as situações? Então, assim, a pessoa que vive o escudo da alegria com o mau presságio, ela é uma pessoa que ela, quando está feliz, ela tem essa dinâmica. Não quer dizer que eu tenha o que você tenha, tá? Só para a gente entender. Eu vou falar de vários escudos aqui. Quem não leu o livro, só para vocês entenderem, ela vai falar que cada pessoa, com o tempo, ela vai desenvolvendo uma proteção, um escudo contra a vulnerabilidade, ao invés de ser vulnerável. E um desses, o primeiro desses, é o escudo da alegria com o mau presságio. Agora vamos para o segundo escudo. Tá? O segundo escudo é mas esse aqui tem muita gente que tem, né? Que é o escudo do perfeccionismo.
Esse é um desvio perigoso, né? Porque ele desvia no sentido da nossa vida, né? E principalmente os nossos talentos, ele faz com que, não só porque é muito engraçado, é muito mais um mecanismo de defesa, o perfeccionismo, do que a busca pela excelência, né? A gente fica com aquela desculpinha, mas na verdade, muitas vezes a gente é perfeccionista como mecanismo de defesa. É uma crença de que você poderá diminuir ou evitar a culpa ou vergonha por fazer tudo perfeito e bonito. A dinâmica do perfeccionista é muito essa, né? Caso faça algo com perfeição. Então, assim, você vai evitar ser exposto à vergonha, à culpa. Então, eu vou ser perfeccionista, fazer tudo certinho para, né, não precisar ter vergonha de nada, para não precisar, de preferência, até não errar, né, que é impossível. O perfeccionista, por si só, ele é autodestrutivo, já que não existe nada que seja perfeito, né, o que a gente estava falando aqui. Para se livrar da perfeição, você precisa passar por uma longa jornada, que começa no que os outros vão pensar e chega no eu sou bom bastante. Olha que forte isso. Essa jornada começa com a resiliência e a vergonha, porque o perfeccionista detesta sentir vergonha. Começa também através de uma autoaceitação, da aceitação e principalmente pelo amor próprio. Você precisa aceitar a verdade sobre quem você é, de onde você veio e que acredita, e quem acredita e que na natureza... Não, desculpa. De onde você veio, em que acredita e na natureza imperfeita da vida, né? Porque até a vida não existe uma coisa linear e perfeita, né? Então, pegue e leve nas cobranças quem tem esse escudo do perfeccionismo e principalmente aprecie, né? A beleza das suas falhas e das suas imperfeições. Eu sei que parece meio, principalmente para o perfeccionista, apreciar minhas falhas, apreciar minhas imperfeições, sim. Somos imperfeitos, é como, né? Kleber estava falando, e é olhar para essas falhas com amor, as minhas falhas, as falhas do outro. Então, vamos baixar esse escudo do perfeccionismo quem tem, tá? Terceiro escudo, esse aqui eu tenho, tá? É o escudo do entorpecimento. O que você faz diariamente para se anestesiar de alguma coisa. Pouquíssimas pessoas não são afetadas por algum vício, tá? E aí, gente, o vício está envolvendo vergonha, ansiedade e isolamento, tá? São os 3 fatores principais que te trazem a necessidade de entorpecimento. O que eu digo que eu tenho? Eu tenho uma tendência muito grande a me isolar, né? A gente fala que o tipo 9 vai muito para um espaço assim de se fechar, às vezes, para o isolamentozinho, quando está numa situação... Eu percebo muito a minha dinâmica da ansiedade. Eu vou para o chocolate também. Eu tenho essas 2 dinâmicas. Eu tenho o chocolate e às vezes, ir para a caverninha, ir para ficar fechada ali, isolada, pensando naquela situação, né? Refletindo sobre aquilo. Então, assim, para que você consiga combater esse entorpecimento, é preciso, primeiro, aprender como realmente viver os sentimentos. Não adianta. Não adianta você se esconder, não adianta você, né, se isolar, por exemplo. Você precisa, e eu aprendi né? O que faz